Boa tarde, pessoal. Continuando, né, sobre as principais pragas das solanáceas, nós vamos falar hoje sobre cultura da berinjela. Ah, claro, ela não tem a importância que tem o tomate e o pimentão, mas ela é bem explorada, tem consumo no Brasil inteiro. Então, é uma praga que é uma cultura que aqui para a gente, devido às condições climáticas, ela é bastante cultivada. Só uma breve introdução, né? Como vocês estão vendo, ela pertence à espécie Solano melongena. Ela pertence à família Solanaceae, que a gente já tinha comentado, como pimentão, como tomate. Tem origem indiana e foi introduzida no Brasil no século XVI pelos portugueses. Então, os portugueses que trouxeram a berinjela para o nosso país. Ela é uma planta tipicamente tropical, então ela veio da Índia, a Índia tem um clima tropical, exigente em temperatura, ou seja, temperatura entre 18 e 26 graus, né? A nossa média está por volta, está um pouco acima da mínima, né? Vamos dizer assim, mas a máxima está mais ou menos na nossa média diária, em termos de temperatura. E não tolera frio excessivo e geadas, então não é interessante na região sul do país. Enquanto aos produtores de berinjela, os maiores produtores são o estado de São Paulo, vindo depois Minas Gerais e em seguida Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então esses são os 3 estados que mais produzem berinjela. Esses 3 estados, 4, né, eles correspondem a aproximadamente aí 83, 85% da produção nacional. Imagine a importância. São Paulo até porque o maior cinturão verde de produção de hortaliças está no estado de São Paulo, cujos produtores entregam quase toda a sua produção para a Ceasa, que é distribuído para todo o Brasil, não só para todo o Brasil, mas também para alguns países da América Latina. Então aqui só para mostrar, né, grandes produtores de berinjela no Brasil, em termos de estados, né, em termos de municípios, né, nós temos aqui Morretes, né, que fica aqui no Paraná. Nós temos, em termos de município que mais produz, né, Sumidouro, Rio de Janeiro, Jaguaquara, Bahia, Cacoal, Rondônia e Brasília, Distrito Federal. Só para vocês terem ideia, em termos de município que mais produzem. Qual a importância? Área plantada aproximadamente 1.500 hectares. Tem um crescente aumento do consumo, até pelas características da berinjela, tem características medicinais. Então, o pessoal termina procurando a berinjela principalmente por características medicinais. Pelo sabor, não digo nem tanto, né? Mas pelas características medicinais, o pessoal termina consumindo mais, né? Apesar, dependendo do prato que você prepara, ele pode ficar com bom sabor, né? E ser bem até prazeroso comer, e mesmo você estando comendo berinjela, né? Mas fica gostoso. Então, a característica medicinal principal dela, né, até que leva o povo a consumir mais, é o que? Redução do nível de colesterol no sangue. Então, isso é importante, né? É uma cultura resistente ao ataque de pragas, sendo que existe diferença entre as cultivares quanto ao ataque, né? Se você for olhar a planta de berinjela, você vai ver olhando caule, folhas, são estruturas que têm uma grande quantidade de pelo. E planta que é muito pilosa,
ela apresenta uma certa dificuldade para o inseto tanto se locomover como colocar ovos, tá? Então, se o inseto tiver como escolher, ele vai escolher uma outra planta ao invés da berinjela. Se você tem uma área só com berinjela, o inseto termina atacando. Pode ser que não na mesma intensidade. Exige poucos inseticidas e acaricidas. Se eu tenho ela sendo mais resistente a insetos que outras culturas, até do grupo das solanáceas, isso significa que a quantidade de inseticida que você vai empregar também é menor. No entanto, pessoal, mesmo tendo um menor ataque de pragas, exige monitoramento. Então, você tem que acompanhar a tua lavoura para que você não tenha problemas futuros. Então, se surge uma praga que ela pode causar dano, você entra com medidas de controle logo no início. Você deve preservar os inimigos naturais. Na lavoura da berinjela também tem os inimigos naturais. Então, você tem que fazer de tudo para que esses inimigos naturais permaneçam na área e auxiliem no processo de controle, reduzindo populações de pragas e aumentando o intervalo de aplicação para o controle das pragas presentes. Outra coisa, isso aqui serve para todas as culturas, né? A destruição dos restos culturais. Isso aqui, quando eu termino de colher, ou seja, não vou mais utilizar aquela cultura, não vou mais colher mais nada ali, eu devo fazer o quê? Destruir os restos culturais para eles decomponham o mais rápido possível e não sirva de abrigo e nem de fonte de inóculo para doenças, né? Não sirva de abrigo para inseto nem fonte de inóculo para doença. Então, você tem que eliminar os restos culturais. Então, quais são as pragas chaves que ocorrem na cultura da berinjela? Chave, as principais. Nós temos os ácaros, lagartas e a mosca branca. Essas são as 3 principais pragas da cultura da berinjela. Quais são os ácaros que atacam? Nós temos aqui os ácaros pertencentes à família Tetranychidae. Lembram? Qual uma das características principais da família Tetranychidae? Vocês lembram? A gente viu na cultura do tomateiro. Os ácaros rajado, ácaro vermelho, Tetranychus evans e o Tetranychus ludeni são ácaros que a gente chama ácaros da teia, que fazem teia. São os únicos que fazem isso. Eles fazem teia. Então, ao fazer teia, é um local onde eles colocam os ovos, eles ficam abrigados. Esses ácaros têm a característica de despigmentar a folha. Eles perfuram a folha na face inferior, retiram a seiva e, claro, essa região futuramente vai necrosar e, se o ataque for intenso, as folhas podem cair. Então, a família, nós temos o ácaro branco, que pertence à família Tarsonemidae, também conhecido como Polyphagotarsonemus latus, é o ácaro branco, tá? Ele é muito comum em algumas culturas, como feijão, por exemplo, é um problema no feijoeiro, é um problema em pimentão, é um problema em mamão, e assim vai. Várias outras culturas podem ser afetadas pelo ácaro branco e podem ter redução drástica de produtividade. Existe também o ácaro da família Eriophyidae, chamado de ácaro do bronzeamento, ou Culops lycopensis. A gente viu lá na cultura do tomateiro, né? Ácaro do bronzeamento. Eriophyidae,
Ele é muito pequeno, é invisível, praticamente invisível a olho nu. Uma visão geral dos ácaros que a gente tem que ter, pessoal, é que, primeiro, ele ocorre onde? Na face inferior das folhas. Então, você, quando for procurar, vai procurar sempre na face inferior da folha. Ele tem uma característica de redução da área foliar. Consequentemente, em consequência da redução da área foliar, ele tem uma redução da área fotossintética, claro, né? E como consequência da redução da área foliar e consequentemente da fotossíntese, ele vai ter uma redução de produção. O aumento populacional, o que resulta no aumento populacional? Qual é o motivo do aumento populacional? Nós temos 3 fatores. O primeiro, alta temperatura, ou seja, a região, para a gente aqui, pega um período seco e o início da chuva. Baixa umidade e aplicação frequente de piretroide, principalmente em relação ao ácaro branco. O ácaro branco, a gente tem uma característica interessante, que é quando você aplica um piretroide, o piretroide é de amplo espectro, então ele controla tudo, inclusive os ácaros predadores. Só que é o seguinte, antes do ácaro morrer, o ácaro branco, ele coloca todos os ovos praticamente ali de uma vez. Antes de morrer, ele coloca todos os ovos que iria colocar ao longo da longevidade dele. Só que o inimigo natural morreu, e o inimigo natural, para retomar a população na área, demora mais tempo. Do ácaro é muito rápido. Então você pode ter surtos populacionais de ácaros branco e ser necessário você aplicar um produto só para controlar o ácaro. Tá? Então você vai gastar mais, já que vai fazer mais operações. Ciclo biológico é rápido, é curto. Aqui a gente está falando mais ou menos em a média, né, entre eles, pode levar de 10 a 14 dias, tirando a média entre os ácaros. E tem elevada capacidade reprodutiva. O controle pode ser feito por predadores e que pode ser eficiente, né? Principalmente os ácaros predadores. Portanto, aí seria interessante monitorar para você ver redução populacional. Ou você fazer a aplicação de acaricidas, tá? Direcionado para a face inferior da folha. O que é que você tem que pensar aqui? Tem alguns acaricidas, como Vertimex, se eu não estou enganado. Só um instantinho, pessoal. Eu vou conferir aqui certinho para passar a informação correta para vocês. Isso mesmo, pessoal. O Vertimec, que é um acaricida sintético, líquido. Claro, ele não é utilizado somente para controlar ácaro, mas controla bem o ácaro também. Mas existe também o enxofre, né? A gente já comentou anteriormente. O enxofre também é eficaz para controlar ácaro. E tem uma vantagem em relação ao Vertimec, que é o quê? Ele pode ser utilizado tanto em agricultura orgânica quanto na agricultura convencional. Então, o produtor convencional ou o produtor orgânico pode usar o enxofre sem problema nenhum, tá? Colheu o fruto, depois lavou, beleza. O único problema do enxofre é o cheiro que fica, mas em pouco tempo ele desaparece. Então vamos lá falar sobre cada grupo, né? Nesse caso aqui não vamos falar sobre ácaro rajado vermelho, ou mais precisamente os tetraniquídeos, ácaros da peia. Qual o sintoma? No início, sintoma inicial, manchas cloróticas no terço inferior da planta. Então folhas mais velhas.
eles sugam as células e começam a aparecer pontos sem pigmento na folha. E de acordo com o crescimento populacional, a folha perde toda a pigmentação e vai cair, ela vai ser abortada. No final do ciclo, alta população, você pode verificar teias na folha superiores, ou seja, no ápice da planta. Se a população estiver muito grande, ela pode cobrir de teia a planta, só para vocês terem uma ideia. Claro que você não vai deixar chegar numa situação dessa. Então aqui só para mostrar para vocês, isso aqui é o ácaro rajado. Ácaro rajado. E essas bolinhas são os ovos dos ácaros, né? Isso aqui é o Tetranicus urticae. O sintoma do ácaro rajado, olha a despigmentação na folha, isso é uma folha de berinjela. Claro que se você olhar aqui nas bordas e aqui na base do pecíolo e aqui, ó, onde tem essa entrada aqui na borda da folha, você vai ver a presença de teia. Então a população aqui está muito grande, ó. Se você olhar aqui também, ó, tem muita teia. Então isso aqui é uma planta com altíssima infestação de ácaro rajado. Nós temos também da família Tetranychidae os ácaros vermelhos, Tetranicus evans e Tetranicus lubeni. Então o Tetranicus evans é um ácaro vermelho com coloração um pouco mais clara, e o Tetranicus lubeni com vermelho bem intenso, coloração de sangue, né? Vocês podem ver aqui. A gente já tinha visto os sintomas, né? O que eles são capazes de fazer, tanto o ácaro rajado quanto o ácaro vermelho. Já o ácaro branco, que é o Polyphago Thyrsonemos latus, da família Thyrsonemidae, os sintomas: enrolamento da borda das folhas mais novas, então ele ataca a região de ponteiro, face inferior da folha, interfere na expansão foliar, ou seja, a folha está crescendo, se ela está crescendo ela fica cheia de anomalias. Eu já comentei com vocês que às vezes o sintoma parece o sintoma de uma deriva de 2,4-D, que é um regulador de crescimento, um hormônio, então ele causa anomalias fisiológicas, devido à injeção de toxina nesse caso. As folhas ficam espessas, coriáceas e quebradiças ao toque, elas ficam duras de um jeito que se você apertar ela quebra, o que não é normal. Aí esse aqui é o ácaro branco, ó, uma foto colorida aqui, ó, e com ampliação, é claro. Isso aqui é o ácaro branco. Outra característica interessante, pessoal, que esse ácaro tem, é que você olhando na lupa, você consegue verificar às vezes um ácaro carregando o outro nas costas. Por que que é? Porque ele é bonzinho? É um Uber carregando? Não. É porque o macho, o que que ele faz? Ele pega uma fêmea que está em estágio ninfal, que ainda não atingiu a maturidade sexual, e carrega ela. Ela está próxima de estar na maturidade sexual. Então ele pega ela, coloca nas costas e carrega até ela atingir a maturidade sexual. É uma garantia que ele vai ter os seus descendentes. E aí na hora que ela atinge a maturidade sexual, ocorre o acasalamento, ele solta ela, cata a outra, bota nas costas e assim a vida continua. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, nada mais é que ovo do ácaro branco. Então ele é transparente, cheio de pontinhos brancos, branco leitoso. Aqui, pessoal, é uma foto ampliada, bem ampliada dele, tá? É uma foto em microscópio eletrônico. Então aqui é uma foto bem ampliada. Aqui o sintoma, não em berinjela, aqui em mamona. Dê uma olhada, a folha mais nova, como é que ela fica? Totalmente deformada. Mesma coisa acontece na cultura da berinjela. Beleza.
Outro ácaro que ocorre é o ácaro do bronzeamento. A gente falou lá da família Eriophydae. A berinjela é seu melhor hospedeiro, tá? Apesar de eles ocorrerem em outras culturas, mas onde ele se desenvolve melhor é na cultura da berinjela. Ela suporta grandes populações desse ácaro, a berinjela. E a maior ocorrência você verifica nas folhas, onde essas folhas apresentam aspecto coriáceo, também igual ao ácaro branco, promovendo a queda precoce dessas folhas. Os maiores prejuízos, né, é devido ao ataque às inflorescências, às flores da berinjela. Onde, quando o ataque ocorre no cálice das flores, então você tem queda intensa de flores. Deformação de frutos jovens e as lesões aumentam com o desenvolvimento do fruto. Então, o ataque no fruto jovem pode causar deformações, sendo que essas lesões vão se tornar mais visíveis com o desenvolvimento do fruto. Então aqui está o ácaro do bronzeamento, Aculeopsis lycopersis. Então aqui é uma foto bem ampliada. Esse ácaro ele é compridinho, né? Característica mais fusiforme, que a gente chama, né? Lá da cabeça mais grossinho, né? Com diâmetro maior que a parte posterior. Aqui o sintoma, né? Do ácaro do bronzeamento. Vai fazer isso, vai perder, vai necrosar isso aqui e a folha vai terminar caindo. Aqui, pessoal, é só um exemplo, né, de produtos. Aqui não tem o enxofre, mas claro, vocês podem ir lá naquele endereço que a gente colocou, por exemplo, para cultura de pimentão, cultura de tomateiro, que é o AgroLink. Lá no AgroLink vai ter uma relação de produtos que podem ser utilizados. Claro, eu não coloquei aqui o enxofre vai estar aqui, tá aqui, desculpa, eu pensei que não estava. Sulficamp, mas nós temos também o Cumulus, que é da BASF, também é a base de enxofre. Também ele tem a classe toxicológica verde, é a menor escala toxicológica. Se tivesse menos que isso, talvez eles tivessem inserido como a menor classe toxicológica é a verde, ele está na faixa verde. O enxofre, o Cumulus também. Mas nós temos outros, que podem ser utilizados para controle de ácaro. Aglitoato, Tedion. Só que é o seguinte, se você tiver a opção de passar enxofre, que é classe verde, ou faixa verde, que a gente chama, por que passar um faixa vermelha ou um faixa amarela, que está mais alta classe em termos de toxicidade, e aqui é quase a penúltima, vamos dizer, em classe de toxicidade. Então, não tem a necessidade de passar um produto com alto poder de toxicidade, sendo que você tem uns que são menores. Por que às vezes o produtor termina optando por esses? Porque às vezes não tem só o ácaro, tem outros insetos. E aí o produtor quer pegar todos os insetos de uma vez e mais o ácaro, ele passa isso aqui. Pessoal, além dos ácaros, nós temos as lagartas, né? Que são importantes também. Então, eles pertencem à ordem Lepidoptera e aqui a gente tem as espécies. Lagarta rosca, a gente já conhece, espero, né, que vocês conheçam. Se não, a gente vai conhecer agora. Quem já fez entomologia agrícola já conhece. Lagarta rosca, Agrotis y, que tem uma característica, a gente falou na cultura do tomateiro também, sobre a Agrotis y, não lembro se cultura do tomateiro ou cultura do pimentão. Mas a gente falou sobre a Agrotis y, que ela é conhecida como lagarta rosca, porque quando está em repouso, ela se enrola, fica no formato de uma rosca. Nós temos a broca pequena, a Neoleucinoides elegantalis, que a gente viu na cultura do tomateiro e também do pimentão.
A broca grande, que é a Lycovea poséia, a gente viu lá na cultura do tomate e também do pimentão, como broca grande. E a lagarta das solanáceas, conhecido como Mecanites lismnia. Nome difícil de falar. Trava a língua. A lagarta rosca, Agrotis y, um lepidóptero, uma mariposa, família Noctuida. Os adultos podem medir de 35 a 50 milímetros de comprimento. A asa 1 tem coloração marrom com manchas pretas triangulares e asas posteriores semi-transparentes. Em termos de postura, cada fêmea pode colocar em média 1.000 ovos. Né? As fêmeas, né, podem colocar em média 1.000 ovos, aproximadamente. As lagartas chegam a medir 45 milímetros de comprimento e possuem hábito noturno, diferindo de outras lagartas que têm hábito diurno. No caso da lagarta rosca, o hábito é noturno, tanto quanto o adulto, né? Tanto a lagarta quanto o adulto tem hábito noturno. Fase de lagarta, 30 dias. Então, 30 dias para ela completar a fase de lagarta, onde elas podem permanecer ali cortando plantas em estágio inicial de desenvolvimento. O estágio de pupa ocorre no solo e tem um período pulpal de aproximadamente 15 dias. E aqui nós temos uma foto dessa lagarta. Então, nós temos aqui a asa anterior marrom, a asa posterior semi-transparente, ou seja, um pouco cinza ainda. E aqui tem manchas pretas triangulares aqui, uma, duas, na asa anterior. A lagarta, ela faz isso, ó, e por coincidência é uma planta de berinjela. Então você transplantou, a lagartinha vai lá de noite e corta as plantas. De dia você procura e não a encontra. Aqui em casa eu estou com esse problema, mas eu procuro e sempre quem é o causador do problema é um tal de caramujo africano. Por mais que a gente tente eliminar, mas aparece um ou outro. De repente come uma planta e você não sabe o que é. Aí quando você vai procurar mais, aí você encontra um caramujo. Tá? Mas num plantio de berinjela, o que pode ser, muitas vezes, é lagarta rosca. Aí você tem que cavucar ou cavar em volta da planta que ela cortou, e normalmente você encontra a lagarta enterrada. Ela causa dano às plantas desde a fase de sementeira, ou seja, quando está lá na produção das mudas, até a terceira semana após o transplante. Então, porque aí a partir daí a planta começa a lignificar o caule, lignificou o caule, ela não ataca mais. Oviposição pode ser feita em gramíneas e as larvas ficam no solo, cortando a base do caule da planta. Então, adulto eles podem permanecer em gramíneas e voar e colocar os ovos lá na tua área de cultivo de berinjela. Eles cortam a base da planta, reduzindo o número de plantas por área. Não é interessante para quem tem um planejamento de produtividade. Ele precisa saber o quanto ele vai produzir. Importante, eliminar plantas daninhas hospedeiras. Uma delas, as principais são as gramíneas. Evitar cobertura morta, ou seja, tipo o que ocorre nas culturas de ciclo anual, por exemplo, milho, algodão, essas culturas que a gente trabalha com sistema de plantio direto, e a soja, você tem maiores problemas com a lagarta rosca. Inimigos naturais, ela tem inimigos naturais que são os microhimenópteros e também dípteros. Então tem díptero que coloca o ovo sobre as lagartas, quando esse ovo eclode, a larvinha se alimenta da lagarta, no mesmo jeito os microhimenópteros, ou seja, tipo vespas, né, bem pequenas, que colocam os ovos, tanto nos ovos dessa mariposa, quanto na própria lagarta.
Pulverizações devem ser realizadas ao entardecer, porque imagine, tanto a lagarta quanto o adulto tem hábito noturno. E muitas vezes a lagarta está enterrada, então se você pulverizar de manhã cedo, não vai fazer muita diferença. Se você pulveriza em final da tarde, no início da noite a lagarta já começa a se movimentar e também o adulto, então é mais fácil de você controlar. Pulverização no solo, junto à base da planta, é o mais eficiente, principalmente se você for trabalhar com pulverizador costal, é mais fácil você direcionar. Tratorizado, nem tanto, mas se as plantas estão pequenas, vai cair na base, tá? Não na mesma quantidade que você jogaria com pulverizador costal, que é direcionado, mas vai cair na base da planta também. Pessoal, agora vamos falar das brocas, tá? Broca grande, broca pequena. Então, elas têm maior preferência por atacar no início do florescimento. Ou seja, a broca já fala, porque elas têm mais preferência pelos frutos. Para controlar essas brocas, nós temos, por exemplo, o parasitóide de ovos. Só um minutinho, pessoal. Vamos voltar aqui um pouco. Só um minutinho. Então, pessoal, só adiantando um pouco o carro na frente dos bois, elas têm preferência pelo florescimento e tem vários indivíduos, como díptero, né? E tricograma, né? No caso aqui, díptero, nós temos os tricogramas pretiosos, que são microvespas, que fazem o controle de ovos também. Os ovos delas são colocados normalmente no cálice das flores, antes da sua abertura. Então, e as lagartas ficam protegidas dentro dos frutos. Então, eu não sei se vocês já viram, berinjela é muito comum, aí quando a gente vai no mercado, compra berinjela, quando você abre, tem o que ali dentro? Muitas vezes lagartinha, que são brocas. O fruto cicatrizou, você não vê na hora que você compra, só quando você começa a cortar o fruto. É comum acontecer isso. Então, quais são as brocas? Nós temos broca pequena, Neurocinnodes elegantalis. Aqui tem uma foto de tomate, mas claro, ela vai causar o mesmo problema em berinjela. A lagarta ela vai medir de 11 a 13 milímetros, é pequena. Tem coloração rosada uniforme com o primeiro segmento torácico amarelo. O orifício de penetração é quase imperceptível. Por quê? Porque ela está muito pequena e o fruto cicatriza. O orifício de saída, no orifício de saída penetra o micro-organismo, porque no orifício de saída aí fica um buraco. Aí pode entrar micro-organismo e correr apodrecimento do fruto. Elas têm a característica de pulparem no solo. Os adultos têm aproximadamente 25 milímetros. Coloração dela é branca, a gente já viu isso em tomate e pimentão, com manchas marrons maiores nas asas anteriores e muito pequenas nas asas posteriores. Os ovos nas bases dos frutos são colocados na base dos frutos, debaixo do cálice da flor. Então, aquela parte verde, né? No caso da berinjela, é coloração meio cinza ou parda acinzentada, que é praticamente o pedúnculo do fruto. Então, protege ali o pedúnculo do fruto. Ela coloca embaixo. Como às vezes é longa, ela coloca ali embaixo. Quando a lagartinha sai, ela entra bem na base ali do pedúnculo. Então, aqui só mostrando o que acontece dentro do fruto, a lagartinha aqui dentro do fruto. Aqui o estágio de lagarta, o estágio de pupa. Outra broca, pessoal, é a broca grande, Helicoverpa, é uma lepidóptera, também noctuídea. Praga de inúmeras culturas, como milho, tomate e algodão. Tá? Algodão, ela se adaptou muito bem à cultura do algodão, mas inicialmente ela causava problema só em milho e depois foi se adaptando às outras culturas. O adulto chega a 40 milímetros,
E a asa 2, a asa posterior, a coloração é amarelo parda, com uma faixa transversal mais escura, essa faixa aqui, ó, que vai na toda a borda da asa posterior. Ela tem hábito crepuscular. Os ovos são colocados de forma isolada em qualquer parte da planta. Os ovos são brancos e medem em torno de 1 milímetro e tem formato hemisférico. Oviposita de 400 pode chegar até 3.000 ovos, uma quantidade muito grande. A lagarta pode chegar a 35 milímetros e possui faixas marrons. Então a lagarta ela tem uma longevidade de 13 a 25 dias. Ela pupa no solo e o estágio de pupa tem duração de 10 a 15 dias. Isso aqui em tomate, pessoal, o que é que ela faz em tomate? Os orifícios que ela deixa, pode ser em tomate, berinjela, pimentão, jiló, o orifício é grande que ela deixa, então moscas colocam os ovos, então esse fruto ele tende a apodrecer mais rápido que o normal, porque o estrago é grande que ela faz no fruto, porque é uma lagarta grande. Outra lagarta é a lagarta das solanáceas, Mecanites lisnia. É uma lepidota da família Nymphalidae. Os ovos são colocados na face superior da folha, muito próximos, né? Principalmente próximo de frutos. Ela coloca placa de ovos, ou seja, ovos de forma agrupada. As lagartas se dirigem para a face inferior das folhas, são pequenas e esbranquiçadas. Já o adulto é uma borboleta colorida e de voo lento, não é uma mariposa, aqui é uma borboleta. Então o hábito do adulto é hábito diurno. O que você vai ver vão ser essas lagartinhas aqui, tá? São pequenas, elas crescem um pouco mais, mas elas ficam pequenas e elas se alimentam em grupo também, de forma agrupada, o que a gente chama de gregário. E a borboleta tem essa característica, ó. Fêmea, uma característica ventral, fêmea, característica dorsal, e aqui o macho, ventral, tá? Então são bem parecidos. O que diferencia é só aqui, ó. Estão vendo alguma diferença? Não, a diferença é mínima. Que pode ter a fêmea ser um pouquinho maior que o macho, mas o resto é tudo igual. Aqui, pessoal, só uma relação de produtos que você pode utilizar. Posso fazer controle biológico? Até posso, mas às vezes é necessário você entrar com controle químico, e aí você tem aqui, ó, para controlar ela, só esse aqui, ó, que é um produto biológico, provavelmente à base de bacilos. Não tenho certeza, tá? Aqui a gente precisaria dar uma olhada no nome desse produto aqui, não tenho certeza agora, mas é um produto biológico, ele é faixa verde. Nós temos o Decis aqui, ó, como faixa azul, Carbaryl, Bulldog, Sumission e Bravik, olha lá, faixa amarela, faixa vermelha. Então tem uma relação grande de produtos que você pode estar utilizando, procurando sempre aqueles que são menos perigosos. Vamos lá, pessoal, outra praga importante é pulgão, ordem Hemiptera, a gente está cansado de falar sobre ele. Pulgão Myzus persicai. Mas dentro da ordem Hemiptera nós temos também a mosca branca, Bemisia, aqui está escrito agentifolia, só um minutinho, vamos mudar isso aqui. Então, pessoal, a mosca branca, Bemisia tabaci, também denominada Bemisia tabaci, biótipo A e biótipo B, que a gente já viu lá na cucurbitaceae e também na cultura do tomateiro. Então, o pulgão é o Myzus persicai, a gente já falou antes, né? É a ordem Hemiptera, é a família Apididae. É uma praga polífaga. Os adultos podem chegar a 1,8 milímetros, ou até um pouco mais, né?
a 2 milímetros. As formas ápteras são verde claras e as aladas verde com cabeça, antena e tórax pretos. A gente já viu bem sobre ele. Apresenta sifúnculos grandes. Sifúnculo é uma estrutura que libera feromônio e que serve também para a gente fazer a classificação dos indivíduos. O sifúnculo ele fica na parte posterior do corpo, na região abdominal. Se instalam sob as folhas, formando colônias. Então, nós temos aqui uma foto do Myzus perscae, 2 indivíduos adultos, e aqui um monte de ninfas, de primeiro, segundo, terceiro insta. Tá? Então, mas são indivíduos que já estão se alimentando normalmente. Agora, quem são responsáveis por transmitir virose quando existe? Os adultos alados. Tá? Então, sem contudo representar potencial e dano. Pulverizações feitas para o controle de outras pragas controla o pulgão. O problema maior é quando ele é vetor. Tá? Quando existe já um histórico de ocorrência de virose, aí é um problema, porque ele é vetor do vírus Y do tomateiro, que também pode afetar a berinjela. Quanto à mosca branca, biótipo A e B, a postura pode ocorrer de 100 a 300 ovos por fêmea, a mosca branca, sempre na face inferior da folha, folhas de ponteiro, folha mais nova, onde os adultos colocam os ovos. Ela possui muitos hospedeiros, isso já pode passar de 1000 hospedeiros, e as maiores populações ocorrem em clima quente e seco, período quente e seco, ou seja, período seco do ano para a gente, sem chuva, até o início do período chuvoso. Depois diminui a população, entre aspas, né? Esse é o período favorável, mas às vezes, mesmo no período de chuva, você tem que entrar com pulverização para poder reduzir a população. Chuvas constantes são fatores desfavoráveis, é um fator desfavorável, e ela também é um importante vetor de virose. Então, a mosca branca e o pulgão, você tem que ficar atento. O adulto vai de 1 a 2 milímetros, é comum em torno de 1 milímetro. Coloração é branco, amarelo pálido, então é branco as asas e amarelo o corpo. Os olhos são vermelhos e se destacam no corpo do inseto, tanto na ninfa de quarto insta quanto no indivíduo adulto já voando, né? Possui os olhos vermelhos. Quando está em repouso, mantém as asas fechadas, parecendo haver um par de asas somente. Ou seja, o primeiro par de asa cobre o segundo. A parte inferior da folha nova é o local preferido da mosca, né? Onde coloca seus ovos e se desenvolve. Maior movimentação dela é durante o dia, depois de lá para umas 9 horas, por aí, ela tem uma movimentação maior, 8 e pouco, 9 horas. Ao amanhecer, ela está mais lenta, você consegue contar os adultos nas folhas. Então, se você quer contar, você vai lá bem cedo, 6 horas, logo que começar a clarear o dia. E aí você ergue a folha com cuidado, que você vai ver os indivíduos adultos e pode até contar. Então, nós temos aqui, ninfa de quarto insta, ou seja, com olhos vermelhos. Nós temos o adulto. Aqui, pessoal, até tem essa foto aqui, mas essa foto aqui são adultos de uma outra espécie, tá? Não é a Bemisia tabaci. Isso aqui é uma mosca branca de casa de vegetação, chamado Trialeurodes vaporariorum. Mosca branca de casa de vegetação. Tem esses fiapos aqui, tá? Não é a mesma espécie. Partes afetadas, toda a planta, principalmente folhas e botões, né? Toda a planta porque não ataca a raiz, né? Principalmente folhas e botões florais. Sintoma: folhas enrugadas com coloração amarelada. Podemos ter amadurecimento irregular de frutos. Presença de fumagina nas folhas e nos frutos também. E redução de florescimento. Tudo isso.
Para controlar, pessoal, nós temos aqui produto, com certeza todos os produtos sistêmicos, tá? Hoje, um dos mais utilizados para controle de mosca branca está aqui, o Tiger, mas temos o Cordial também. O Tiger, se eu não estou enganado, ele é um... Ai, Deus do céu. O grupo químico dele, eu não lembro se é o imidacloprido. O provado é o imidacloprido. Se eu não estou enganado, o Tiger também, mas eu preciso confirmar. A Epirimob, a Vic, que a gente já tinha visto antes, o Mition. Mas olha aqui, só o provado que está aqui como faixa azul. O resto tudo faixa vermelho ou amarelo. Claro que não são só esses. Novos produtos já foram lançados no mercado, podem ser verificados para escolher o melhor e mais eficiente. Aqui, pessoal, se for só o pulgão, não necessariamente você precisa disso aqui. Pode estar trabalhando até com produto alternativo. Agora, se for a mosca branca, tem que trabalhar com produto sistêmico para resolver. Vamos lá, parou por aí? Não, nós temos aqui aqueles bichinhos chamados de Trips também. Trips palm, Frankniella scusei e Trips tabaci. Então, família Tripidae, da espécie do gênero Trips e do gênero Frankniella. Esses indivíduos têm as asas franjadas. A gente já mostrou na cultura de tomateira, nas cucurbitáceas, nós já mostramos foto deles, né? As asas são estreitinhas e tem parecendo cílios. Causa injúria nos frutos, ou seja, eles têm o hábito de raspar e sugar. Então, nesse hábito de raspar, uma consequência dessa raspagem e sucção da seiva é que depois isso necrosa. E sendo nos frutos, os frutos vão ficar deformados. Ou seja, outra região do fruto cresce, mas aquela não cresce. Cálices, então, causa injúria dos frutos, cálice das flores. Então, os ovos são colocados nos cálices e dentro do cálice. Quando as ninfas saem, elas vão se alimentar ali nos frutos. Alimentam-se dos frutos no momento em que são formados, ou seja, no início do desenvolvimento, causando problema o que? Também como vetor de virose. A gente já viu lá no tomate e também no pimentão, como transmitindo o vira-cabeça. Então, nós temos aqui Frankniella scusei, Frankniella ou o Trips palm e o Trips tabaci, ou seja, um amarelo claro com a mancha escura, mais ou menos marrom escuro e aqui preto. Com o tempo, os tecidos mortos, necrosos, que a gente já tinha comentado, ficam bronzeados, ressecam e se tornam quebradiços, tanto folha quanto fruto. Claro que o fruto não vai ficar quebradiço, mas as folhas ficam. Botões florais atrofiam e caem, a planta aborta. Isso são características. O controle, primeiro, muda as sadias, então já tem que sair do viveiro sem nenhum problema. O controle de outras pragas também controlam indiretamente os trips. Então, se você estiver controlando outras pragas, como mosca branca, pulgão, você também pode estar controlando o trips, principalmente a mosca branca. Que produto? Olha lá, Tiger, provado, quer dizer, os mesmos produtos recomendados para controlar a mosca branca, vai controlar também o trips. Terminou? Não, pessoal, ainda tem, ó. Um deles é percevejo do tomate, Phytia picta. É um hemíptero da família Coreidae. Coreidae porque ele tem expansão. Aqui no caso é no fêmur. Expansão no fêmur. Aqui é a tíbia, ele tem expansão no fêmur. É mais grosso. Então ele é um dos coreídeos mais encontrados em todo o Brasil. Quais são os danos? Punções nos frutos. Ou seja, eles sugam o fruto. Eles podem levar no aparelho bucal micro-organismos, além de deixar de porta de entrada, que pode causar o apodrecimento dos frutos. Só na berinjela não, pessoal, ele pode fazer isso no tomate também. Só um exemplo, eu produzo composto na minha casa, então tudo que é resíduo orgânico eu transformo em composto. E no monte de composto nasceram
3 pés de tomate, coisa mais bonita, claro, tem todo nutriente ali. Falei, pô, vou comer tomate do bom e do melhor. Então, o que eu vou fazer para isso? Eu vou ensacar os frutos, que já tinha problema com esses percevejos quando eu cultivei tomate em vaso, por exemplo. Aí eu ensaquei, eu peguei TNT e ensaquei os frutos. Beleza, esperei e não vi o desenvolvimento dos frutos, eu tirei. Os frutos estavam apodrecendo tudo, os percevejos estavam inserindo o aparelho bucal por cima do saquinho, através do saquinho e sugando o fruto. Eles inserem o aparelho bucal no fruto para sugar a semente. Miserável, perdi tudo, tá? Mas pode causar perda a campo também, né? O adulto ele vai medir de 14 a 20 milímetros de comprimento. A coloração é marrom escuro ou preto. E ele tem essa faixa amarela transversal na região que separa aqui, ó, que é a região que a gente chama do pronoto, região no dorso aqui, ó, próximo da cabeça, certo? Ele tem uma ocorrência em locais com alta temperatura e baixa umidade, isso para a maioria dos insetos é importante. Isso favorece o desenvolvimento populacional desses percevejos, essas condições de alta temperatura e baixa umidade. Atacam durante todo o ciclo da planta, ou seja, tanto no estágio vegetativo quanto reprodutivo, sendo que os maiores danos ocorrem durante a frutificação, ou seja, no estágio reprodutivo, logo no início do florescimento, até o final das colheitas. E o ciclo biológico leva de 25 a 40 dias, é um período muito longo, então você pode ter sobreposição de gerações, ou seja, indivíduos de todos os tamanhos, inclusive os adultos. Aqui, pessoal, ó, os ovos eles são meio cilíndricos e colocados na face inferior, achatada e superior convexa, ou seja, a face inferior dos ovos é achatada, fica preso na folha, e a parte superior é convexa, meio, né? A cor é verde clara, logo após a deposição, ou logo que a fêmea coloca, ele tem coloração meio esverdeada, tornando-se castanho ou castanho escuro com o decorrer da incubação. Ou seja, quando está próximo de eclodir as ninfas, tem coloração meio amarronzada. Os ovos oriundos de fêmeas não acasaladas permanecem com coloração inicial, verde claro, ou seja, passa o tempo e ele permanece com a cor inicial, se não ocorreu o acasalamento. Se ocorreu, vai ocorrer esse processo de incubação e se transforma em ninfas. Olha o controle, pessoal. Produtos de contato. Aqui nós temos Cabaril, Decis e Malation. Ambos, todos de contato, todos faixa azul. Parou? Não, não parou ainda não, pessoal. Temos mais, ó. Ordem Coleóptera. Na ordem Coleóptera nós temos vaquinha e o burrinho. Nós já vimos os dois, né? Uma verdadeira fazenda. Vaca e nós temos um equino, né? Um burrinho. Então nós temos a vaquinha diabrótica especiosa e o burrinho, o Epicaute atomália. A vaquinha todo mundo já conhece, a gente já falou lá da cucubitácea nas solanáceas, as que a gente falou anteriormente, agora na berinjela, né? A diabrótica especiosa, conhecida como brasileirinha ou patriota, pertence à família Chrysomelidae. Ela causa dano nas folhas de plântulas recém-emergidas ou transplantadas. Elas podem, inclusive, cortar toda a planta. Elas fazem lesões circulares nas folhas, diferente das causadas por lagarta. A lagarta ela come uma área maior. E um besouro, ele faz buraquinho nas folhas. Então, o sintoma é um pouco diferente. Já o burrinho, Epicaute atomária, ele é mais raro na berinjela, mas quando ocorre é possível observar-se grupos de até 2.000 indivíduos. Então tem que ter muito cuidado, porque se a população for grande, o estrago também pode ser grande. E o ataque se dá em reboleira. O que é reboleira? Numa região próxima ali, várias plantas próximas.
Então é mais fácil de você fazer um controle quando o controle é mais localizado. E controle, pessoal, também a mesma coisa do anterior. Produtos de contato, que mata a vaquinha, mata o burrinho, que mata também as outras pragas que a gente viu anteriormente, os coleópteros principalmente. Bem, pessoal, sobre berinjela é isso, eu passei bem rápido, até porque muitas pragas são semelhantes às das outras culturas que a gente já falou. No entanto, qualquer dúvida, por favor, perguntem, entrem em contato de alguma forma pelo WhatsApp, de qualquer forma, e-mail, vocês vejam qual a melhor forma de entrar em contato. A todos, meu muito obrigado, tenham todos um bom final de semana e uma boa prova. Obrigado. Lembrando, a prova começa amanhã, tá? A partir de meia-noite. Obrigado.